Hoje nesse vídeo eu quero te falar como você vai transformar, como você pode transformar a sua dor em propósito. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rosito Disco e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, despertar da consciência, espiritualidade. E nesse vídeo eu vou falar sobre como transformar a sua dor em propósito. Assim como eu fiz com a minha vida, tenho certeza que você pode fazer com a sua. Eu vou dar passos básicos aqui, alguns passos para você, como você pode pegar essa dor que você muitas vezes doeu, achou que nunca ia passar, ou se você de repente está passando por esse processo agora e você não tem noção do que pode acontecer depois e vai ficar presa, pensa que vai ficar presa nessa dor. Eu te digo que não, você vai passar por isso sim, mas de que maneira você vai passar por isso? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu acho que você já se perguntou, assim como eu já me perguntei, por que isso aconteceu comigo? Ou se você está passando por isso agora, é porque isso está acontecendo comigo. Comigo foi porque isso aconteceu. Dessa pergunta começou todo o meu processo a descobrir que essa dor que eu passei se tornou o meu propósito agora. Se você não sabe, eu sou ex-esposa de pastor e passei por um relacionamento tóxico. Por 4 anos eu tive relacionamento com essa pessoa e quase um ano de casada. E essa dor com a religiosidade, com a crítica, julgamento, manipulação, mentira, isso me transformou numa outra mulher, mas somente a partir do momento em que eu aceitei que eu precisava olhar para essa dor. Em 2018, eu vim aqui para os Estados Unidos, depois de sair desse relacionamento tóxico e de me divorciar, completamente perdida, sem saber por onde começar, recomeçar a minha vida em São Paulo. Eu recebi dentro de mim uma vontade, eu já tinha muita vontade de morar fora. E eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2018. Mas aqui a vida foi passando, foi passando. Quando chegou a pandemia, eu literalmente dentro de um carro, eu me lembro muito bem o dia em que essa pergunta veio na minha mente. Eu fazia delivery na época, olha só, na época da pandemia, tava melhorando a pandemia ali, né? E eu estava dentro do carro e eu pensei, eu preciso encontrar um propósito para isso. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu entrei nesse relacionamento? Por que que eu não consegui dizer não? E por que que eu disse sim? Esses questionamentos vieram na minha mente porque eu queria entender por que que eu tinha passado por aquele processo. Por toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Eu literalmente abri mão da minha vida para viver num outro estado, ou seja, para acompanhar essa pessoa. E eu achava, né, e as pessoas me falaram que aos olhos dos religiosos e da igreja eu estava fazendo certo, que esse era o caminho. Afinal, eu conheci esse meu marido na época dentro de uma igreja, então como não poderia ser um caminho de Deus? Mas dentro de mim, sempre algo falava dentro do meu coração que eu estava no lugar errado. E a partir do momento que eu saí, que eu busquei lá atrás, eu falei, eu preciso encontrar essas respostas. Eu não posso passar por essa vida, não posso passar sem entender o que aconteceu comigo. O que eu preciso fazer? O que eu faço com isso agora? Eu fico aqui, remoendo isso dentro de mim? Eu não quero ficar alimentando a raiva, o rancor dessas pessoas. E eu também preciso me perdoar, principalmente. Eu preciso me perdoar pelas escolhas que eu fiz. Porque eu ficar me julgando, me autocondenando por não ter tomado uma decisão diferente, não vai mudar o que passou. Mas se eu buscar as respostas, pode mudar daqui para frente. E foi com isso que eu comecei esse processo.
porque isso aconteceu comigo e eu comecei o processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento profundo, eu entendi por que eu tomei as decisões que eu tomei. Porque foi o melhor que eu podia com o nível de consciência que eu tinha. Não tinha como eu tomar outras decisões. Sabe por quê? Porque eu era aquela pessoa e aquelas decisões foram as melhores que eu podia ter. Porque eu achei, com certeza, todos nós, eu, você, quando a gente toma as decisões, quando a gente escolhe algo na nossa vida, é sempre pro melhor. Você quer ser mais feliz? Você quer ser mais amada? Você quer ser mais felicidade, mais paz? Tudo é pro mais. Tudo tem uma boa intenção. Nada é pro bem, nada é pro mal, né? É sempre por uma razão positiva. Mas, mesmo sendo por uma razão positiva, e agora eu sei que não era por uma razão positiva, eu precisava me perdoar. Eu precisava mergulhar dentro de mim e me perdoar. Aí eu encontrei a minha criança ferida, eu encontrei feridas de rejeição, de abandono, eu encontrei por que eu não conseguia falar não, porque eu queria ser a boazinha, porque eu aceitava as pessoas me desrespeitarem, porque na verdade eu não me respeitava, na verdade eu tinha baixa autoestima, eu não tinha amor próprio, eu achava que eu me amava, mas a minha criança aqui não queria ser rejeitada, ela queria ser aceita e ela fugia o tempo todo de conflito. No entanto, que muitas coisas, a maioria das coisas que eu ouvi, que não foram poucas, que machucaram e que doeram, eu nunca consegui abrir a boca para me defender. Entende? Porque essa sensação de não estar certa, de não ser boa o suficiente, de que o outro... Eu não tinha essa validação interna. Eu não tinha encontrado dentro de mim a força que eu sou hoje. E eu transformei a minha dor em propósito. E você também pode fazer isso com a sua vida. E existem alguns passos para você fazer. Encontrar a sua dor e transformar em propósito. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, não teria encontrado minha missão, meu propósito, que é justamente ajudar mulheres que viveram ou que estão vivendo num relacionamento tóxico e abusivo a encontrar o seu poder pessoal, a verdadeiramente encontrar quem são, saber quem são e não acreditar no que o mundo, no que as pessoas dizem que você é, do que é bom para você. O que realmente é bom para mim? Aqui dentro, ó, tá a bússola. O seu coração é a sua bússola. E depois de eu passar por esse processo de religiosidade, de manipulação, de mentira, de conhecer pessoas que estavam ali na religião, dentro da igreja, mas fora delas não tinha um coração em Deus. Ele sonda o seu coração. E você tem que ser de verdade no seu coração. Então, quanto mais alinhado o meu coração estiver com os princípios de Deus, que é amor, perdão, compaixão, compreensão, atitude positiva, sem julgamento, sem manipulação, sem interesse, sem inveja, sem raiva, sem ódio. Quanto mais alinhado eu estiver dentro do meu coração com os princípios de Jesus e Deus, o que Ele quer de você, mais alinhado Ele está, porque Ele olha o seu coração. Entende? E aí, como que eu transformei a minha dor em propósito? Eu comecei a buscar, né? Por que isso tinha acontecido comigo? Aprendi o que eu precisava aprender. Perdoei todas as pessoas do passado, porque elas foram, sabe o quê? Mestres. Elas foram atores da vida, elas foram pessoas divinas
que vieram na minha vida para me ensinar e me mostrar exatamente o que eu precisava aprender. Porque se elas não tivessem me mostrado que eu não conseguia colocar limites, que eu não sabia o meu valor interno, eu não sabia que Deus mora aqui dentro de mim e que Ele fala comigo o tempo todo e que eu posso ter um relacionamento com Ele em todos os momentos, eu não preciso de intermediário. Deus fala diretamente ao meu coração e Deus fala diretamente ao seu coração. E toda dor, olha lá para trás então, como você transforma a sua dor em propósito. Você vai olhar lá atrás nessa dor ou o que você está passando nessa dor agora e se pergunte, o que eu preciso aprender com isso? O que essas pessoas estão querendo me mostrar? Porque o mundo fora nada mais é do que você tem dentro. Não existe nada fora, é só um reflexo do que existe dentro. Você já viu mulheres, por exemplo, que transformaram muito sabiamente dor em propósito? Que, sabe quando uma mãe perde um filho de uma maneira trágica? Ou que perde por uma doença? Ou que a mulher mesmo tem uma doença, tem um câncer, e ela pega aquela dor, por mais dilacerado que esteja o coração dela, ela transforma aquilo em propósito de vida para ajudar outras mães, para ajudar outras mulheres. Isso é pegar a dor e transformar em propósito. E você também pode fazer isso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é a aceitação. Aceitar, não fugir. Encarar de verdade. Bom, aconteceu isso comigo. Tá, o que eu preciso fazer? Porque eu tinha muita tendência, eu falo isso porque a gente tem muita tendência. Eu mudei de país, cheguei aqui nos Estados Unidos em 2018. E se eu não tivesse parado, pensado e tivesse esses questionamentos dentro de mim e não tivesse olhado lá para trás, aceitar, não, isso aconteceu comigo, e parar de fingir que nada aconteceu e tentar, sabe, levar minha vida de uma outra maneira, eu ia ficar carregando, sabe, carregando uma mochila, imagina uma mochila cheia de pedra, dor, pedra, aqui ó, nas suas costas. E você vai se arrastando, você vai andando, você vai tentando fazer a vida, mas com essa mochila pesada nas costas. Você não deixa esse passado no passado. Tipo, tira a mochila do passado, cura o que precisa curar, que eu precisava olhar para isso, o que eu preciso olhar para isso, deixa, encerra ciclo, se cura, perdoa as pessoas que passaram, perdoa as pessoas que te ensinaram, pega o aprendizado de cada uma delas, se perdoa pelas suas decisões, porque você não poderia ter feito diferente com o nível de consciência que você tinha. Assim era eu. Me aceitei. Bom, o que eu vou fazer com isso agora? Agora eu me amo, trabalhei minha autoestima, trabalhei o meu amor próprio, o meu auto-perdão, e é daqui pra frente. Se a gente não pode mudar o passado, a gente tem o poder de mudar daqui pra frente. Não tente seguir a sua vida sem resolver coisa do passado. Seja com relacionamento, que eu tô falando agora sobre relacionamento, né? Esse relacionamento, mas sem resolver lá atrás, sem resolver suas coisas da infância, sem resolver pai, sem resolver mãe dentro de você. Não vai funcionar. Vai ficar mascarado. Isso aqui vai ficar mascarado. É como você pegasse uma sujeira e coloca embaixo do tapete. Não, precisa encarar, precisa olhar, precisa resolver relacionamento de pai e mãe, a sua infância. A nossa infância é o palco da nossa vida. Então eu precisei, para entender as minhas decisões, com 46 anos, eu tomei a decisão errada no olhar, né? No olhar humano. Mas agora eu sei que foi a certa, porque eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Pega lá atrás
E aí eu comecei a olhar minha infância, eu entendi perfeitamente por que eu tomei aquela decisão de entrar naquele relacionamento. Eu fui lá atrás e curei, resolvi pai e mãe dentro de mim. Parei de cobrar inconscientemente que minha mãe e que meu pai me deviam alguma coisa. Eu já sou grata, eles me deram tudo que eu precisava. E eu sou grata pela vida. Eles deram uma coisa para mim que eu jamais poderei pagar. Jamais. Que é a minha vida. Então, honrar pai e mãe é você fazer o melhor que você pode com a sua vida. Aceitar que eles são do jeito que são, resolver a sua infância lá atrás, perdoar as pessoas que te feriram ou que estão te ferindo, de repente, se você está passando pelo processo agora e não está sabendo avançar, precisa voltar lá atrás. Senão você não vai com leveza, você vai continuar puxando essa mochila cheia de pedra nas suas costas. E quer que eu te fale uma coisa? Você não vai longe. Você não vai longe porque você vai encontrar, se você não resolver lá atrás, você vai encontrar pessoas que no meio do caminho vão querer abrir a sua mochila e colocar mais pedra nas suas costas. Então é preciso encerrar esse ciclo. Encerrar o ciclo é lá atrás. Então precisa alguns passos aí. Resumindo esse vídeo, vamos lá? Como transformar dor em propósito? Pega a sua dor lá atrás, ou o que você está passando. Aprende e entende o que isso quis me mostrar, o que isso quis me ensinar. Qual foi o papel desta pessoa na minha vida? Porque quando você entende a sua infância, você vai entender que o outro também, se o outro te feriu, é porque ele está ferido. Libera ele. O perdão, quando você libera o perdão para as pessoas que te feriram, é para tirar uma pedra, sabe uma pedra, essa pedra que tá na sua mochila? Você pega uma pedra, é você que fica mais leve quando você perdoa outra pessoa e aceita a pessoa do jeito que ela é. Só que perdoar não precisa ser conviver. Eu perdoo essa pessoa, mas essa pessoa não serve para ficar mais na minha vida. Assim, se você estiver num relacionamento tóxico, se você estiver num relacionamento tóxico, você perdoa essa pessoa, mas perdão não quer dizer que você é obrigada a conviver com essa pessoa. Você solta ela. Você solta ela e você solta você. É como se cortasse. Pega uma tesoura e corta esse vínculo com essa pessoa. Entende que cada pessoa fez com você, fez pra você. Queria te ensinar. Pega essa dor e transforma no seu propósito de vida. Ajudar as pessoas que estão ao seu redor, colegas de trabalho, não repetir mais o erro, porque você vai entender, teve consciência, por que isso aconteceu com você, o que você deveria ter aprendido e essa situação não volta mais para você. É assim que você consegue transformar a sua dor em propósito de vida. Entende? Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.